Então, muito boa noite, de regresso a mais uma sala privada. Hoje comigo a Isabel, o Dr. Nuno Trovão, vamos falar de fetiche, tara ou opção. O que é que vem daí no programa de hoje? Muito boa noite a todos. Sim, decidimos trazer este tema porque é algo que é cada vez mais falado pelas pessoas e se calhar mais facilmente aceito pelos jovens e não é, jovens adultos, mas que na verdade é algo que sempre existiu, só que por existir numa proporção menor, não é? Uma quantidade menor de indivíduos a ter fetiches, era muitas vezes visto como uma perversão, como, não é? Como um comportamento anormal, como algo disfuncional. Sendo agora algo mais frequente de encontrar determinados tipos de fetiches, acaba por ser uma coisa mais bem aceite, de certa forma. Ainda assim, pronto, acho que há muito a ser falado sobre este tema e continua a haver muitas pessoas certamente a acharem que isto são taras e que não são propriamente opções. E eu sinceramente acredito que muitas das pessoas, ao verem a possibilidade de experimentar algo novo e verem, e eu digo verem porque podem ver através de material pornográfico, por exemplo, que frequentemente apresenta alguns tipos de fetiches, e ao pensarem, se calhar era capaz de experimentar isto, e ao incluírem isso na sua vida sexual, percebem que traz realmente prazer a uma das partes ou a ambos, não é? E passam a incluir isso como uma prática comum, não é? Agora, se isto deve ser visto como uma tara, na verdade não sei, provavelmente é uma opção, não é? Foi uma escolha que as pessoas fizeram e não tem necessariamente que ser visto como algo disfuncional, uma vez que muitas vezes nem sequer causa nenhum tipo de dano a nenhuma das partes, não é? A nenhum dos envolvidos. Mas pronto, eu gostaria de passar realmente a palavra ao Dr. Nuno também, que também está bastante apto a falar deste tema. Obrigado, Isabel, e boa noite. Marta Boa também. noite. É verdade, eu gosto muito, começa a ser um hábito de começar por algumas definições, para sabermos do que estamos a falar e já que falamos tanto de comunicação. A palavra fetiche em si, o que queria até dizer nas suas raízes era algo com um poder de atração particular, um feitiço, precisamente um feitiço. Ou seja, como algo que não fosse maligno, seria algo benigno, as pessoas terem fetiches diversos, até não sexuais, mas se calhar uma taromania, por exemplo, o torrar ao sol, ficar com ou seja, uma prática que desse um especial prazer e que fosse repetitiva, com um objeto de interesse. O que é que vai acontecendo? Quando isto começa a ser associado a uma perversão de atos sexuais, começa a crescer um bocadinho a consciência de facto para o que podem ser alguns problemas de saúde mental e de sexualidade, quando começa a tornar-se disfuncional. E quando falamos de disfuncional é para o objetivo. Ou seja, hoje em dia também quando se fala de classificações de saúde mental, para quase todas as doenças, há alguns critériozinhos que provoca significativa perturbação nas habituais atividades da vida da pessoa, no emprego, em casa, na família, legais. A pessoa mantém a atividade apesar de ver as consequências a acontecer e a agravar, não é? Ou de isto implicar um dano para outra pessoa e até quando chegamos a questões de abuso e a questões legais. E, portanto, quando o fetiche passa a ser uma perturbação ou um comportamento socialmente inadaptado, é que estamos a falar de um problema de saúde mental. E agora os motivos porque algumas pessoas acabaram por restringir, e depois isto está sempre relacionado com a dose e medida certas, não é? Quando as pessoas acabaram por restringir e só conseguir ter prazer com um certo tipo de prática que muitas vezes pode ser socialmente menos aceito ou simplesmente arriscada ou até perigosa para o próprio, é que isto começa a ser um problema, porque a pessoa não consegue fruir de uma atividade sexual ou sozinho ou partilhada, não é? com alguém que permita ser executada. E, por exemplo,
falando, por exemplo, de situações que possam não ser consentidas, situações de abuso, a pessoa que sente um prazer especial no voyeurismo, portanto, em observar a atividade dos outros. Quer dizer, isto para um casal, isso é uma coisa consentida, podem brincar, um vai observando o outro, se está no banho, se está a fazer exercício, etc. Agora, quando alguém observa alguém que não conhece e sem o consentimento, aí estamos a falar exatamente, estamos a falar de um dano interpessoal, uma questão legal. E se a pessoa acabar por desenvolver uma perturbação parafílica, e ressalvo aqui que parafilia acabou por surgir um bocadinho, é uma palavra com uma origem diferente, portanto, o para ser algo que está à margem de a finalidade suposta de um comportamento, de um objetivo, portanto, de um gosto à margem do que é suposto gostar. Isto é um bocadinho mais pesado do que fetiche, ou só de feitiço, mas torna-se uma perturbação quando preenche aqueles critérios. É disfuncional, é socialmente inadaptado, causa dano para os outros, pronto. Esta perturbação, isto já se torna uma perturbação se a pessoa não for incapaz de moderar os comportamentos e de ter outros atos sexuais, não é? Ou o do exibicionismo, não é? Que a gente até a brincar com aquela figura do exatamente, da abrir a gabardina, exatamente, toda a gente conhece, sim. Exatamente, isto pode ser uma coisa que no contexto de um casal, seja uma experiência a ter em conta, ou de amigos, não sei, no contexto de brincadeira, bem, enfim, de alguém fazer uma aposta um bocadinho de pior gosto, mas sem lesar propriamente alguém. É diferente de ter uma perturbação em que a pessoa limita toda a experiência que podia ter de uma sexualidade saudável a este tipo de comportamentos. E estamos a falar de uma perturbação, não é? E fazê-lo de forma perversa, que é um bocadinho isso que já se entra exatamente, e com até prazer em intencionalmente provocar dano ou incómodo a alguém. E aí estamos a falar de alguém que deve até responder pelas consequências disso, não quer dizer que também não deva obter apoio ou compreensão psicológica. Sem dúvida. E de resto, eu trouxe assim alguns dados. É muito engraçado observarmos que em alguns estudos populacionais há alguns feitiços que são mais incomuns e que são de uma lista de feitiços são admitidos por uma pequena franja da população, os 3%, mas há feitiços que são admitidos por uns 80 e muitos por cento da população, ou seja, se ser por exemplo, ter atividade sexual num local diferente, num local ao ar livre, às vezes até com um certo risco de exposição ao público, ou até, por exemplo, de usar certas roupas. Mesmo curiosamente, um comum é de alguns homens e mulheres usarem a roupa do outro sexo, portanto, o homem usar uma roupa interior feminina, a mulher usar a camisola de desporto ou a camisa masculina, portanto, estes são muito comuns e podem enriquecer um bocadinho a intimidade do casal, porque se já partilhar um gosto particular, que se calhar não se vai pedir a qualquer pessoa que o faça, vai-se pedir à pessoa com quem se tem confiança para aceder àquele desejo. Portanto, e isso estamos a falar dentro do contexto de normalidade e que pode ser explorada, não é? Agora, tudo depois que saia do normal, não é? Que já é diferente. Porque depois há a comparação fetiche ou fantasia. Exato, um fetiche será uma fantasia, não é? Não é? Um bocadinho. Sim, eu tenho a fantasia de sexo em locais públicos, não é? São coisas que às vezes cada vez se vê mais, não é? Um bocadinho isso, de ser essas fantasias, e depois a questão depois dos fetiches e tudo outro. Depois também trouxe muito. Há uns anos esta parte que se começou a conhecer mais, a falar das questões do sadomasoquismo, do bondage e essas coisas assim, não é? Que até há uns tempos era uma coisa muito restrita, muito escondida, e que depois até pela informação que vamos tendo, não é? Pelo cinema, pelo que cinema acabou por banalizar. Eu se calhar até gostava de experimentar uma coisa do género. Porque levanta a curiosidade, não é? Levanta ali um bocado o véu das opções que da existem. Forma como se dá a ver, não é? Nós falávamos no programa há uns tempos atrás sobre pornografia, não é? Que é uma coisa, e o erotismo é totalmente diferente, e quando falamos da questão do sadomasoquismo também, aqui depende daquilo que se está a mostrar e o que é que estamos a falar, não é? Porque há questões de sadomasoquismo que estão para além
da agressão que na minha opinião, não é? Claro. Uma coisa muito, muito agressiva. Mas há outras formas que serão mais eróticas, não é? E que serão certamente diferentes. E farão com certeza parte de muita fantasia de gente que nos está a ouvir. Essa parte do fantasiar, eu acho que isso é perfeitamente saudável, fantasiarmos, não é? E acho fundamental que num casal se partilhem essas fantasias, porque nunca saberemos se a outra parte não estará também interessada em experimentar, não é? Essa nova ideia. Isso não poderá ser até um bom acréscimo à vida sexual do casal. Agora, como é óbvio, como dizia o Nuno muito bem, tendo sempre em conta que não deve haver a intenção de prejudicar ninguém, não é? Terceiros, neste caso, por questões legais também. E não prejudicar o próprio também, eu acho que isso, pronto, embora cada um corra os riscos que decide correr, mas... Exatamente, e seria bom que as pessoas pudessem falar isto um bocadinho, não só entre, se calhar, o casal ou entre parceiros sexuais, mas também com alguns técnicos de saúde, e que os técnicos de saúde estivessem preparados para isso, falar destes assuntos, porque... claro. Os motivos, se calhar, que podíamos explorar para as pessoas terem desenvolvido, porque é um gosto que se desenvolve, tá? Temos falado aqui de várias coisas que estão muito dependentes do nosso desenvolvimento biológico, os processos hormonais, a integração com as experiências e com as memórias que vamos tendo do meio. Quando falamos de um fetichismo ou de uma parafilia ou da origem de uma perturbação parafílica, falamos com um peso muito grande na experiência, porque isto traz símbolos, não é? A questão da pessoa ficar presa, amarrado, de estar sujeito a uma posição de submissão, ou por outro lado exercer um domínio sobre alguém, são formas de simbolizar uma experiência que noutras vezes e em tempos anteriores foram marcantes para a pessoa e que ela precisa de repetir para esclarecer ou para fruir dela completamente, não é? E há memórias e imagens até retratado em alguns filmes a questão da violência, não é? Algumas pessoas que acabaram por associar símbolos e ficar confusas de agressão precoce a também um certo carinho ou um afeto àquela figura que os praticava, e portanto ter que ser ali uma solução de compromisso, ou pessoas, imaginemos, que não se conseguem desprender de um papel de autoridade e que aquilo é extremamente angustiante, mas têm uma posição a manter, e que o que desejavam era também poder experimentar o outro lado, ter alguém que comandasse. Portanto, todos estes símbolos em algumas práticas, estou a puxar aqui ao lado do sadomasoquista ou da agressão, são formas que as pessoas encontram poder-se a discutir. Haverá outras formas da pessoa esclarecer, comunicar essa necessidade, perceber porque é que a tem. Haverá. Esta pode ser mais ou menos disfuncional, cumprindo ou não cumprindo aqueles critérios de se prejudicar a si ou ao outro, ou ser socialmente inadaptado, mas pronto, são práticas que trazem às pessoas certas memórias de símbolos, de situações que foram importantes para elas. E torna-se tanto mais disfuncional quanto mais a pessoa acabar por restringir os seus interesses de vida a repetir aquela experiência que poderá até nunca ser suficiente para satisfazer aquela necessidade de sentir uma agressão e de passar, ou de assumir um papel que é diferente do papel que tem em sociedade, e isso ser suficiente, não é? Para a pessoa viver o outro lado. E os riscos que isto possa trazer, e há alguns casos também, já há alguns reportados na literatura, de acidentes graves ou morte, chamada autoerótica, não é? Quando falamos, por exemplo, da asfixia. Sim, verdade. Estava com essa ideia de te perguntar essa questão, verdade, quando passamos já aí... Exatamente, ou a pessoa que não tem a vontade para falar com um parceiro, com um médico, um técnico de saúde, até porque pode ter dúvidas, devo fazer isto, não devo, fui ler aqui ou ali à net e não sei como é que posso fazer, ou se isto me faz sentido, acaba por incorrer em alguns riscos, nomeadamente os de infecções. Se há material que usa, que pode ser cortante, perfurante, não está desinfetado, se o material para provocar um certo grau de asfixia pode não ser seguro, a pessoa não se conseguir libertar dele.
não é? Depois são encontrados e autopsiados corpos de pessoas que se presume ter sido uma experiência que correu mal, não é? A pessoa excedeu aqueles limites à procura de prazer, claro, e que é sim, biologicamente sentido, um bocadinho aliás, das técnicas que se fala muitas vezes num ato sexual, não é? Para aumentar o prazer, é o controle da respiração, e de facto aquele momento de apneia provoca uma sessão intensíssima que leva ao orgasmo. As pessoas estão à procura disso, mas quando corre mal acabam por se asfixiar, mesmo se não houver algumas técnicas de segurança, o facto de não estar com alguém que socorra, não é? Enfim, detalhes de usar qualquer coisa na boca, etc. Claro. É uma coisa pouco explorada, e que também ainda estamos todos pouco preparados para ajudar as pessoas nesse sentido. E sobretudo, se for uma perturbação, será importante a pessoa procurar uma explicação ou tratamento ou um acompanhamento para perceber porque é que só consegue usufruir prazer daquela forma, e começar a explorar outras formas de dosear aquilo até ao nível do aceitável, engraçado, que possa partilhar, exatamente. Que não tragam risco subjacente. Porque apenas a repressão, duvido que seja assim tão eficaz no sentido de moderar o comportamento, ou de o resolver. Mas estes casos realmente que falaste, que são completamente pertinentes, falaste também inicialmente da parte da dominação, não é? Da dominação, ou de ser dominado. Isto é extremamente frequente acontecer, os casais quererem passar por este tipo de experiências, terem este tipo de fantasias, e muitas vezes lá está, tem a ver com precisarem de trabalhar um papel que não têm na vida lá fora, não é? Na vida profissional, por exemplo. Mas não acho que lá está que seja necessariamente disfuncional, a não ser que só tenham prazer desta forma, não é? Quando são dominados ou quando dominam, não é? E há realmente uma ideia de que algo não estará bem, não é? Se a pessoa só tem prazer daquela forma. Também acontece muito a fantasia de querer experimentar o ménage à trois, não é? Que se fala muito, o sexo a três, incluir uma terceira pessoa, o que nem sempre é bem aceito pelos casais, e eu acho que essa será uma das fantasias mais oprimidas, pelo receio de fragilizar a relação, não é? Muitas vezes a pessoa tem a ideia, não partilha essa ideia com o companheiro, porque pensa, bem, se eu disser isto, vou vai já aqui criar vais ficar com a ideia que não me dás prazer suficiente, e não é nada disso, não é? Por exemplo, não é? Levanta aqui muitas questões e faz com que muitas vezes as pessoas fiquem retraídas e não queiram partilhar as suas fantasias, por muito que tenham uma grande cumplicidade com o companheiro com quem estão. E não quer dizer que a pessoa não pudesse ter a fantasia, mas nunca chegar a pô-la em prática. Claro. Se as pessoas souberem que há coisas que estão no nosso imaginário e que a própria pessoa está em conflito em pô-la em prática, porque não apenas partilhar esse imaginário, ter formas de aproximação, certo, relacionando com outro programa da pornografia, qualquer coisa de voyeurístico com a pornografia, por exemplo, ou de haver um consentimento em haver uma aproximação ou mais um flerte, imagine-se, com outras pessoas, com outros casais, em ambientes próprios onde elas se sintam confortáveis e protegidas para isso e não julgadas. Claro. O chamado swing, não é? Que também é uma prática mas poderia que até acontecer em níveis, digamos, de proximidade ou de contacto. Sim. A negociar, não é? Claro. Se é até haver um ato sexual ou não, haver uma aproximação. Muitas vezes isto pode até surgir de uma forma imprevista. As pessoas que estão num sítio longe de casa, numas férias, e viram outras pessoas que interessaram e até estavam, se calhar, no mood. Um bocadinho no mood e uma bebida à mistura, etc. Exatamente, e cria-se ali um ambiente. Que só fez até sentido naquele contexto e deixará de fazer depois, e as pessoas aceitaram que fez sentido naquele contexto, depois não. Exatamente. E podem nunca mais sentir necessidade de repetir a experiência. Que era isso que eu estava a dizer há bocado, a falar em questão da fantasia e do fetiche. Fantasia, quando fantasias algo, experimentas uma vez e está a tua fantasia recriada, ponto. Outra coisa é quando tu estás sistematicamente preso àquela... E aí já é realmente visto como uma tara, porque é algo que tu não consegues deixar de fazer, não é? Aliás, ou se deixares de fazer, simplesmente não obtens o prazer que obterias, não é? Caso fizesses, não é? A prática é completamente, não é? Aquela prática é direcionada para o prazer e é a única que permite um total prazer, ou o prazer desejado,
no fundo, claro. Isto muitas vezes pode até ser impeditivo para pessoas que desenvolveram algum tipo de fetiche ou de parafilia sozinhas, a solo, enquanto não estão com uma relação, e ser um bloqueio a desenvolver uma nova relação, porque depois receiam Que a pessoa não compreenda. que a outra pessoa não compreenda, ou receio de não conseguir largar aquele hábito quando estiver com outra pessoa, e começar a evitar relações por isto. Portanto, é um problema que existe e que deveríamos mais estar sensibilizados para pôr as pessoas à vontade para falar, se suspeitarmos que existe algo do género a acontecer, e que as pessoas poderiam muito bem falar para obter ajuda nesse sentido. Sim, procurar os profissionais, não é? Exatamente, e dentro do campo do saudável, e que não seja esse o caso, de poder explorar essa vertente. Sim, isso pergunta para vocês. Em contexto consultório, é um assunto que se fala, estas questões de fetiches, como é que um casal lida ao saber que o companheiro tem este tipo de fetiche, é isso que estamos a falar, sim, ou sim. fantasia, como quiserem, mas neste caso acho mais o fetiche, a tara, Sim, como é que sim. se lida com isso, e se existe, ou É seja, assim. que seja assunto que venha a prejudicar a relação e que a pessoa precise de ajuda para resolver. Claro. Há realmente casais que já me chegam e em sessão de casal abordam fetiches, não é? Fantasias que tiveram, que já colocaram em prática, ou que foram faladas mas que não avançaram, porque uma das partes não se mostrou tão confortável com a situação, e muito bem, respeitaram-se e não avançaram para a experiência, não é? No fundo. Mas também acontece que eu habitualmente com os casais faço pelo menos uma sessão individual com cada um dos elementos do casal, e nessa sessão individual muitas vezes surgem informações extra adicionais, não é? De fantasias que existem, que estão guardadas, que não são partilhadas precisamente pelo receio de fragilizar a relação. De receio, não é, de mostrar ao outro, não estou totalmente satisfeita, ainda falta isto, não é? Falta-me esta peça no puzzle. E o receio do outro não aceitar e até de se tornar ali uma barreira para o evoluir da relação, não é? Mas realmente é algo bastante frequente de ser falado, e que em terapia faz todo sentido depois ser trabalhado até em casal, a possibilidade de haver esta abertura, de comunicarem, de não haver um julgamento, não é? O porquê do outro ter pensado isto, não é? Porque depois muitas vezes surge isto. Onde é que ele foi buscar esta ideia, não é? Que ideia é esta? Onde é que ele viu? Ou quem é que lhe contou que fez? Ou será que foi alguma experiência que teve numa relação anterior, não é? Existe muito este questionamento à volta de uma fantasia que possa parecer estranha para uma das partes, e que depois faz com que a pessoa que tomou a decisão de se abrir, não é? E de partilhar, que se sinta desconfortável, não é? Com tanto questionamento do porquê, de onde é que essa ideia veio, não é? Já experimentaste, se calhar sempre quiseste isso, ou até tens-me escondido essa ideia, se calhar nunca te dei prazer suficiente, não é? Ou seja, isto pode realmente fragilizar a relação. Portanto, há fantasias, eu acho que estando numa relação, é óbvio que numa fase muito inicial das relações, normalmente as pessoas não partilham, quando são fantasias que consideram ser um pouco mais estranhas, não é? A não ser que surja no momento em que até estão a ver um filme e até os dois olham um para o outro e até dizem, isto é engraçado, até, não é? Pode surgir assim Pode surgir dessa forma, não é? Mas normalmente são coisas que só são partilhadas quando a relação já é uma relação mais sólida, já se conhece o outro e já se percebe, já se consegue mais ou menos prever qual será a reação do outro, ou de que forma poderemos trazer este assunto, não é? Já sabemos melhor como lidar com a situação e trazer esta nova proposta à relação. Não é? Ou seja, pode ser saudável nessa situação, pode ser constrangedor quando não há essa quando não há intimidade, quando não há essa vontade para claro que falar. Sim. Eu acho que nada como permitir que a relação evolua, não é? E que se mostre ao outro. Eu acho que muitas vezes passa mesmo até por mostrarmos ao outro que estamos disponíveis, estamos receptivos a ouvir o que acha, não é? E depois decidiremos se estamos na mesma onda ou se não estamos, não é? Se estamos disponíveis a experimentar ou não. Não é? Acho que, para mim, na minha opinião, mas isto é a minha opinião, o respeito numa relação é fundamental, é base mesmo. Agora, onde é que está o limite do respeito? Isso é uma coisa muito própria, muito individual. Eu acho que cada pessoa define o que é respeito e onde é que está ali a barreira, onde é que está a fronteira, não é? O que é que passa a ser desrespeitoso para mim, não é? Os casais têm que falar sobre isto. Os casais precisam mesmo de dizer, olha, a partir deste ponto, isto para mim já é uma atitude desrespeitosa para mim ou para a relação.
Se os casais forem capazes de falar sobre isto, sobre estes limites, sobre estas fronteiras e conhecerem bem as fronteiras do outro, será certamente muito mais fácil para partilharem as fantasias e, quem sabe, adaptarem, como dizia o Nuno e muito bem, a possibilidade até de, imaginem, ok, não trazemos uma terceira pessoa, mas então vamos adaptar, vamos tentar fazer isto de outra forma, não é? Exatamente, vamos tentar fazer isto de outra forma e se calhar complementar com um acessório, porque não é? Vamos imaginar situações, não querendo estar aqui a ser muito concreta, mas vamos imaginar que existe o fetiche da mulher de sentir, por exemplo, uma dupla penetração. Vamos imaginar. Sim, exatamente. Sim. Não é? Isto é algo que, sem que haja um segundo homem, sim. pode perfeitamente ocorrer, não Com é? boneco, exatamente. Exatamente, portanto, no sentido de adaptarmos, de em casal encontrarmos uma forma de satisfazer uma fantasia, não é? Nem que tenha que ser minimamente adaptada e não significa que não se possa... Um vendar sentir. de olhos, por exemplo. Vendar de olhos, claro que sim. Claro. Dar asas à imaginação. Dar Asas asas à imaginação, Claro que porque sim. Faz a parte. atividade mental e o cérebro são um grande órgão sexual também. Sem Claro dúvida que sim. alguma, se não o Claro maior, que que a sim. gente não é, Exatamente. já está a pensar e tudo funciona É verdade. depois disso. E nós já falamos no tema que tivemos sobre a pornografia, se sim ou se não. Sim. A verdade é que lá está, é a pornografia que muitas vezes traz estes elementos novos ao casal e que traz estas ideias novas. Pornografia, mas também o cinema em geral, os Sim. filmes eróticos. Eu acho que a pornografia até acaba por ser demasiado direcionada. Se Sim. calhar os filmes mais eróticos é que poderão trazer aqui novas ideias, não é, aos casais, e por que não abraçarem essas ideias, tendo realmente uma comunicação saudável e eficaz entre o casal, não é? Podem perfeitamente potenciar uma vida sexual sem que tenha que ser uma tara, ou seja, porque nem tudo tem que ser formatado, não deve ser tudo sempre da mesma forma, não é? A relação sexual não tem que durar sempre ao mesmo tempo, ser sempre no mesmo sítio, ser sempre da mesma forma, na mesma posição, com a mesma roupa, não é? Não é? Ou sempre de lingerie, ou sempre de pijama, ou sempre, não é? Por exemplo, não é? Não Exato. tem que ser assim, não há um formato específico. Claro. Quando há, nitidamente, poderá haver um problema, não é? Quando há uma exigência de um certo número de características para que as coisas funcionem e permitam o prazer, então aí poderemos estar a falar de algo disfuncional. Quando esta versatilidade proporciona na mesma prazer, nitidamente acho que isto faz todo sentido, não é? E é funcional. Exatamente. Ter também, e fecharmos com esta ideia da procura de ajuda quando acharmos que realmente esta situação que estávamos a falar deixa de ser uma coisa funcional para ser uma coisa disfuncional e que possa magoar, não é? E estar aqui a passar os limites da outra pessoa. Portanto, deixarmos esta mensagem que falar com profissionais da área, pedir ajuda, também é muito importante para que uma coisa não seja creepy, não é? Claro. Num contexto que deve ser... E não deve haver vergonha, não é? Em falar sobre estes temas, porque os profissionais, nós não estamos aqui para julgar ninguém, não estamos aqui para dizer, o que está a fazer é completamente errado, isso não faz sentido nenhum, não é? Estamos aqui para ajudar a superar a dificuldade, não é? Para encontrar um caminho que seja realmente o melhor para todos, não é? O mais satisfatório e que traga qualidade de vida às pessoas, não é? E que as faça sentir funcionais e capazes, não é? E felizes, no fundo. Fica essa então a ideia de fecho de sala privada. Voltamos no próximo programa. Obrigada. Obrigada. Obrigado.